Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é Páscoa. Celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, testemunhada nos Evangelhos e confessada por nós em nossa confissão de fé. Isso já nos leva a afirmarmos que a ressurreição é aceita somente pela fé. Crer que Jesus está vivo entre nós. Como podemos ler no texto para a pregação nesse domingo de Páscoa. Ressurreição de Jesus Cristo, conforme encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11, que eu passo a ler agora. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância, qual seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mesmo mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, por que Paulo escreve estas palavras para a comunidade dos coríntios? Por quê? Vejamos. Sabendo que por influência da filosofia grega, alguns membros da comunidade dos coríntios estavam chamando Paulo de mentiroso e colocando em dúvida a sua pregação, a sua mensagem sobre a ressurreição de Jesus Cristo, porque esses membros não aceitavam que o Cristo que ressuscitou, eles não aceitavam que o Cristo que ressuscitou fosse o mesmo crucificado e morto. Para eles, isso não existe. Uma pessoa que morre ressuscitar de novo não existe, porque também nunca ouviram falar de ressurreição. Paulo então escreve para a comunidade uma parte da antiga confissão de fé chamada de credo cristológico.
E esse credo cristológico, ele tem as seguintes frases, a seguinte parte no texto, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado. Ou seja, Jesus morreu, acabou, ele não existe mais. E ele morreu por causa dos nossos pecados. E a outra parte diz então, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, aquele Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ele agora ressuscitou, voltou a viver, assim como havia prometido. Com isso, meu amigo e amiga, Paulo lembra aos membros da comunidade dos coríntios e todos nós que suas palavras não são fantasias e nem imaginações dele, que são palavras que ele recebeu do próprio Cristo. O próprio Cristo falou com ele, conversou com ele. E qual foi o Cristo? O Cristo que foi crucificado e que ressuscitou, que está vivo. E aí Paulo diz, olha, esse Cristo, ele apareceu para os apóstolos, apareceu para muita gente. E aí ali eu vejo uma coisa muito bonita. Ao aparecer para os apóstolos, ao aparecer para muita gente e para Paulo, o que Jesus está fazendo? Ele está partilhando a sua ressurreição com eles. Ele está partilhando a nova vida com essas pessoas. E isso significa que ele também está partilhando conosco, com você, comigo, com todos nós, a ressurreição, esta nova vida. E isso quer dizer que a ressurreição e a vida nova de Jesus é também a nossa ressurreição, é também a nossa vida. Que coisa bonita, né? Coisa boa, né? Jesus, meu amigo, ele está vivo. E ele já nos deu muitos motivos para mostrar que está vivo entre nós. Por exemplo, quantas vezes a gente estava desanimado e ele nos animou? Quantas vezes em nossas orações nós pedimos ajuda a ele e ele nos respondeu? Quantas vezes achávamos que a esperança é apenas uma utopia ou um sentimento frustrado e nós fomos atendidos? E Jesus mostrou, não, a esperança de vocês, ela tem sentido. Por quê? Porque eu sou o motivo das esperanças de vocês. Então, isso mostra que Jesus vive, que ele está entre nós. E quanto mais nós lermos a Bíblia e tivermos intimidade com a palavra de Deus, tanto mais nós vamos regar a nossa fé e tendo certeza da presença viva de Jesus entre nós. E aí nós vamos entender que a ressurreição não é um fato para ser comprovado, mas é um acontecimento que exige a nossa fé, porque a fé é um dom, é uma graça de Deus em nós. Portanto, nós cremos que Jesus ressuscitou. Se a gente não cresce, nós não estaríamos aqui ouvindo esta pregação de Páscoa, e nem eu estaria preocupado em fazer uma pregação de Páscoa se eu também não cresce que Jesus ressuscitou. Por isso, crer
que Jesus ressuscitou é olhar para a cruz com a esperança de vida, ter certeza de que Cristo leva em seu corpo as marcas da cruz. Esse Cristo que ressuscitou, ele vive, mas com as marcas da cruz nas mãos e nos pés. Ele leva consigo sofrimento, abandono, desespero, as marcas dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele carrega as nossas cruzes e sofre conosco ainda hoje, enxugando as nossas lágrimas. Por isso é importante o Cristo que ressuscitou e o Cristo que foi crucificado não são dois Cristos diferentes. É o mesmo. É o mesmo Cristo. Aquele que foi pendurado na cruz é aquele que ressuscitou. E se um dia a gente se encontrar com ele, nós vamos poder ver as marcas, porque ele mostrou essas marcas para os discípulos, mostrou para Tomé as marcas da cruz, né? Então, é muito bonito a gente ter isso em mente. Não esquecer o Cristo crucificado, né? Não vamos esquecer que Jesus, que está vivo entre nós hoje, ainda carrega a marca da cruz, ainda carrega os nossos pecados e vai continuar carregando até o reino de Deus se tornar concreto entre nós. E crer que Jesus ressuscitou é não deixar a graça de Deus ficar no esquecimento, ficar sem resultado. É fazer a graça de Deus ter resultado, como Paulo disse, né, que através dele a graça de Deus teve resultado. E essa graça da qual Paulo fala é o amor de Deus, que nos aceita assim como nós somos. É o esvaziar-se de Cristo por nós. É a vida conquistada com dor e sofrimento em favor de nós. É assumir um compromisso como Paulo de testemunhar e defender a presença viva de Jesus Cristo entre nós. Porque onde Jesus está presente, ali se recria, ali existe vida, nova vida. Ali há comunhão entre as pessoas sem exclusão. Há respeito pela vida do próximo. Ali se denuncia todas as formas que negam a vida digna às pessoas. Ali há partilha e solidariedade que vencem a ganância e o egoísmo. Não deixar a graça de Deus ficar sem resultado é ser um bom amigo, zelar pela natureza, ser honesto e justo com os outros. Afastar-se das maldades, não falar mal dos outros, fortalecer a fé e a esperança. Não apoiar atitudes que negam a vida. Crer que Jesus ressuscitou é entender e crer que Deus existe. Que Deus renova tudo, por pior que seja. Por mais difícil e impossível que nós acharmos, Deus renova. Renova tudo. É crer que todo o poder está nas mãos do Deus Criador, que a partir da cruz cria vida,
que Ele é o Senhor da vida e que Ele quer que todos nós vivamos. Crer que Jesus Cristo ressuscitou é ser proclamador e testemunha da presença viva de Jesus, como disse antes, né? Como Paulo fez. Testemunhar, proclamar esse Cristo vivo entre nós, que transforma, que cria, que recria vida para todas as pessoas. Olha, meu amigo e minha amiga, precisamos crer nisso. Crer que Jesus ressuscitou é ter certeza e crer que a vida que saiu do túmulo no dia da Páscoa precisou primeiramente ser lançada à terra para germinar, brotar e dar nova vida à humanidade. Isso é Páscoa. E nesse sentido, eu desejo a você e a sua família uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. Que a bênção de Deus venha sobre você e permaneça com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta pregação? Deixe o seu comentário, compartilhe com quem você quiser e, mais uma vez, fazer a campanha do meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Você não é obrigado a se inscrever, eu estou apenas convidando, né? Se você se sentir convidado, se inscreva, tá bom? E eu desejo a você, então, mais uma vez, um abençoado domingo de Páscoa, uma semana abençoada, que você possa sentir bastante a presença do Cristo ressuscitado, mas não se esqueça, aquele que carrega as marcas da cruz em seu corpo, o Cristo da cruz ressuscitado em sua vida e em sua família. E nós voltamos a nos ver no próximo domingo. Então, até lá.